Olá, bom dia a todos e todas. Hoje nós vamos tentar descobrir juntos quem é o responsável pela máquina de degradação do Congresso, né? Tá aí no título da nossa live de hoje. Nós já falamos bastante por aqui, que quando o coiso age contra a nação, ele não age sozinho, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, há todo um suporte por trás do coiso para que a nossa pátria, a nossa nação, o nosso país, a nossa economia esteja do jeito que está hoje. Antes de nós começarmos a falar sobre as matérias que eu separei para vocês hoje, eu gostaria de pedir a vocês o que eu sempre peço na medida do possível, durante as lives ou os programas gravados. A esquerda não dá muito valor para as redes sociais, mas nos últimos dias nós temos visto um sucesso do nosso movimento pelas redes sociais, ao pressionar, né, nossos governantes, nossas instituições, e elas e eles respondendo, se sentindo na obrigação de responder às nossas pressões pelas redes sociais também. Então, sempre que você assistir, chegar até você, alguma live, algum programa, né, alguma fala de um progressista ou de um esquerdista, colabore para que aquela mensagem chegue a mais pessoas, porque eu venho aqui já, acho que há um mês, procurando fazer pelo menos uma live por dia, transmitindo direto pelo TikTok e pelo Facebook, mas no Facebook, principalmente, a gente percebe que há uma estratégia de não divulgação daquilo que a esquerda e os progressistas falam, fazem ou produzem de material para pressionar as nossas instituições. Nós sabemos, já ouvimos falar várias vezes, né, que a maioria das redes sociais, por estarem nas mãos, vamos dizer assim, da máquina do governo, né, fazem o jogo político do coiso. Então, eles não tiram as nossas lives, os nossos materiais do ar, mas eles dificultam a distribuição. Então, todo material que você julgar pertinente, é claro, não vai ficar compartilhando fake news ou coisa que seja duvidosa. Mas se tem ali a fonte de onde a informação foi tirada, isso te dá uma certeza de que aquilo é verdade. Então, compartilha, comenta, curte, porque aí o algoritmo, né, independente da ação humana, no aplicativo, joga aquela tua mensagem para frente. E eu já falei, nesse momento que nós estamos, né, de pressão, por conta dos últimos acontecimentos políticos, todos nós que temos aí um celular, né, nas mãos, devemos gravar
um vídeo que seja curto, médio, longo, uma entrevista e pressionar as nossas instituições. Então, hoje eu trago aí, acho que 2 ou 3 assuntos variados, mas tudo dentro deste cenário político que nós estamos vivendo nos últimos dias. Eu sempre procuro gravar a minha live depois que termina o programa do ICL. Gente, se você ainda não assistiu, né, o programa do ICL que começa às 8 horas da manhã, todos os dias, de segunda a sexta-feira, assistam, é maravilhoso, né? Tem todo aquele gás que o Eduardo Moreira tem, e ele é muito responsável, né, com as notícias que ele distribui. A equipe do ICL está perfeita, então te convido a conhecer o ICL Notícias, e curtir lá também, né, ajudar na distribuição desse pessoal. Fernando Moraes, saiba que está sendo gravado, né? E eu não sei se você ouviu falar do Alexandre, né, de Moraes, o ministro, que vai atuar contra vocês. Então, tô sendo tua amiga, abre teu olho, tá bom? Porque tá sendo gravado, teu nome tá aparecendo, tua carinha também, e você pode ter que pagar uma multa aí inicial de R$10.000. Então, muito cuidado com o que vocês publicam agora, tá bom? Quem avisa, amigo né? Então, vamos começar, né, sem muitas delongas aqui, o nosso assunto de hoje. Eu quero que vocês pensem aí a respeito do título, né? Quem que é o responsável pela máquina de degradação do Congresso Nacional? Bozo faz tudo sozinho? Né? Ele vai lá, ele anuncia, ele aprova, ele põe na prática, ele faz tudo sozinho, gente? Ou ele tem cúmplices naquilo, né, que ele fica maquiavelicamente projetando, programando para que não seja retirado de lá do Palácio do Planalto, porque ele sabe o fim que ele vai ter, né? Quando acabar lá aquele período dele, dos filhos dele, nós sabemos para onde eles vão, né? Vai acabar toda esse deita e rola que eles estão fazendo. É assim que a gente espera, ver uma fila de autoridades na porta do Palácio do Planalto, com as algeminhas assim, ó, né? Balançando para poder fazer o que diz a nossa legislação. Então, vamos lá. Quero começar com vocês com um texto do blog Antropofagista. Vocês já viram que eu gosto e uso muito estes textos, justamente porque são pessoas nesse blog comprometidas com a verdade, que trazem resumos de outros jornais, outros sites de notícia e vão direto ao ponto, né? E aí, quem quer mais detalhes a respeito daquela determinada informação, tem a liberdade de ir para os seus sites de busca e pesquisar. Então, começando aí, Embaixada Europeia, declarações de Bolsonaro contra as eleições são perigosas e indicam ações imprevisíveis
Por isso a importância de nós continuarmos pressionando, gente, né? Faça você também algum material que pressione as nossas instituições e joga aí na internet. Vamos fazer uma corrente de verdade do bem, né? Dando publicidade para a esquerda unida, para os progressistas que discordam com as baixarias que saem daquele palácio do Planalto, tá ok? Relatório ainda diz que Bolsonaro mentiu e pretende gerar a sensação de que é vítima de um sistema corrupto. Olha quem fala de corrupção. As declarações de Bolsonaro com ataques ao sistema eleitoral brasileiro durante encontro com embaixadores, não vamos deixar isso esfriar. Nós queremos a punição de Bolsonaro, né? O Aras tem que se manifestar como PGR, se ele está em férias, quem está no lugar dele, o Pacheco, o Lira, o STF, o TSE, nós queremos punição. Chega de notinha de repúdio. De notinha de repúdio nós estamos até as tampas. Nós queremos ações. Nós queremos eleições dia 2 de outubro e que o resultado destas eleições sejam respeitados. E chega de fazer o povo brasileiro ficar que nem bobinho, né? Nesse jogo aí, dizendo uma hora vai ter golpe, outra hora dizendo não vai ter golpe. Chega, nós não queremos nem ameaça de golpe, que dirá golpe. Nós queremos garantir as eleições no dia 2 de outubro. Então, o que Bolsonaro fez, né, chamando os embaixadores no Palácio da Alvorada, tem que ser punido. Você aí que concorda com o que eu estou falando, tá ouvindo, produza material, apoie, né, a mídia de esquerda, apoie a mídia progressista, denuncie, ajude a pressionar, ok? Então, né, as declarações de Bolsonaro são perigosas e indicam ações imprevisíveis, diz relatório de uma embaixada da Europa obtido pela CNN Brasil. O documento foi produzido logo após a reunião de diplomatas com o governante brasileiro e contém transcrições de falas de Bolsonaro. Entre os destaques do relatório está a afirmação do chefe do executivo que quer corrigir falhas e apresentar uma saída para o sistema de votação. Então tá lá, fala dele. Queremos corrigir falhas, queremos transparência. Imagina um homem que coloca 100 anos de sigilo até quando vai no banheiro, dizendo e querendo enganar o mundo que ele quer transparência, né? Queremos democracia de verdade, um simpatizante de ditadura, de morte, de tortura. Quer o quê? Democracia de verdade? Isso é o que menos tem tido no Brasil desde que ele colocou o pezinho dele no Palácio do Planalto, né? A começar aí pela censura que nós estamos passando, né? Sou acusado de querer dar um golpe. Ai, coitadinho, ele não fez nada para isso, né? Podiam colocar as imagens de 7 de setembro de 2021 como um grande exemplo e não o único.
Estou questionando o sistema primeiro. Ter tempo para resolver esses problemas, relata o documento. Em seguida, a análise do diplomata. Essas declarações são perigosas, porque indicam ações imprevisíveis, né? Nós não queremos ficar mais sofrendo neste país. Chega, já aguentamos o máximo que deu, né? Não queremos mais ameaças, principalmente sobre as eleições de 2 de outubro. Nós precisamos garantir estas eleições. Mais tarde, o relatório afirma que Bolsonaro pretende gerar a sensação de que é vítima de um sistema corrupto e que sua luta é pela legalidade e transparência nas eleições. Quem ele pensa que ele engana? Só o curralzinho dele aí, né? Que fica gritando mito, mito, e não sabe nem do que tá falando, né? Mas Alexandre de Moraes sabe o que fazer com vocês. Então prepara o bolso, porque a multa é de 10 mil reais, tá? Continua falando coisa falsa aí a respeito de Lula e do PT, que vocês vão se dar mal. Neste momento, o documento cita declaração de Bolsonaro no sentido de que tem vergonha do que está acontecendo em nosso país. A gente não pode deixar essas coisas baratas, gente. Chega de aturar esse homem fazendo um crime atrás do outro e nada acontecendo, né? Nós vimos o conjunto, né, dos procuradores da nação que classificaram o ato de Bolsonaro, chamando os embaixadores e falando o que falou, como, no mínimo, um crime de responsabilidade. Então, nós queremos punição, porque a nossa companheira Dilma foi empichada por conta de um ato de irresponsabilidade, né? Fiscal, que no fim foi comprovado que não era. Mas aí ela já estava fora mesmo, né? Então, o nosso judiciário muito lerdo, nós queremos punição e punição exemplar. E torno a dizer, essa máquina de degradação do Congresso não trabalha só com Bolsonaro, né? Nós precisamos identificar quem são os responsáveis pela degradação do nosso Congresso, que tem aí mais de 140 pedidos de impeachment e diz Lira que não coloca nenhum para ser votado porque sabe que não tem voto suficiente. Não tem voto suficiente por quê? Por quê? Porque estes congressistas votam a favor do Bolsonaro. Porque há alguém orquestrando essa máquina de degradação do Congresso Nacional, né? Não é possível que os mais de 140 impeachments pedidos de impeachment que tem lá no Congresso, nenhum consiga a maioria dos votos para ter tirado este senhor do Palácio do Planalto, né? Ainda de acordo com o relatório da embaixada, Bolsonaro nunca deixou realmente o uniforme de capitão, já que se inclui quando fala das Forças Armadas. Segundo o documento, ao afirmar que as sugestões feitas pelas Forças Armadas ao TSE
para supostamente corrigir as falhas no sistema de votação, resolveriam todos os problemas. Bolsonaro aponta para uma sinergia cada vez maior entre a narrativa de Bolsonaro e membros das Forças Armadas, o que pode ser verdade ou não, né? Então, nós já vimos, logo depois desta reunião, que as Forças Armadas, né, se manifestaram, aqueles que estão na ativa, e se manifestaram contra Bolsonaro. Precisamos de mais manifestações de vocês e de mais garantias, porque vamos continuar denunciando. Quem está aí no TikTok, faz um favor para mim, vai denunciando esses perfis aí que estão colocando, né, fake news aí nos comentários, porque eu não consigo dar conta de fazer tudo, mas sei que tem bastante petista e bastante lulista aí assistindo, então faça essa gentileza, vai denunciando aí no TikTok todos estes perfis que estão colocando fake news na tela, né? Alexandre de Moraes já instruiu o que se deve fazer com estas pessoas. Mesmo que caia aqui o engajamento, não estou preocupada com isso. Eu quero que a mensagem chegue onde tem que ouvir. O texto destaca que Bolsonaro mentiu quando mencionou falsas alegações de que algumas pessoas pressionaram o 17, número do PSL, em 2018 e o voto foi para outro candidato. O TSE já havia revelado naquele ano que o vídeo apresentado como prova havia sido editado. Lembra o documento que também pontua que o brasileiro repetiu fake news sobre as eleições que já foram desmentidas pelas autoridades, né? Então aí fica aquela coisa assim, poxa, se já foi provado e continuam falando, o que eles querem? Né? Aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eles falam tanto essa narrativa que eles acham que vai entrar na cabeça do brasileiro e o brasileiro vai acreditar. Vai acreditar aquele brasileiro que é desinformado, né? Então, precisamos aí também fazer uso da nossa narrativa. Vamos desmentir estas fake news até que de verdade a pessoa fale, opa, alguém aí tá mentindo. Deixa eu fazer minhas pesquisas aqui para poder descobrir, né, quem está falando a verdade. E aí acabam as pernas dos bolsonaristas, né? Estes bolsonaristas que permanecem aí gritando abobrinha são adeptos de uma seita satânica, a gente já sabe disso, né? Porque não é possível que uma pessoa que tenha inteligência veja uma coisa e grite uma coisa totalmente oposta, né? Lavagem cerebral, né? Seita, não é posicionamento político. Então, não discutamos com esse povo, porque eles são tudo louco, né? Adeptos de seita, mas denunciem sempre que vocês virem as fake news deles nas redes sociais. Então, agora vamos começar a tentar aí desbravar e descobrir a resposta para o título desta live. Inação de Lira e Aras
é a razão da impunidade a Bolsonaro, né? Então, quem ainda não tinha conseguido chegar à resposta de quem é o responsável pela máquina de degradação do Congresso, pode agora ir investigar quantas vezes estes dois políticos foram contra a vontade da maioria da população. Então, a Celeste Silveira assina esse texto lá no blog Antropofagista e diz o seguinte: presidente da Câmara, o Lira, e PGR, o Aras, são vistos como omissos frente à conduta do presidente da República. A inação do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas, e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, em relação a Jair Bolsonaro, do PL, é fator determinante para explicar o quadro de impunidade conferido a Bolsonaro. Segundo a Folha, não é só a Celeste do blog Antropofagista que está denunciando Lira e Aras, a Folha também está, ok? Bolsonaro soma mais de 140 pedidos de impeachment contra si, um recorde comparado aos demais presidentes. Quero fazer um programa, uma live sobre isso. Lira, a quem cabe dar andamento ou arquivar estes pedidos, tem se omitido e faz mais de ano. Já não era para esse coiso estar no Palácio do Planalto faz tempo, né? Mas graças aí a esta máquina de degradação do Congresso, a gente vê este senhor ainda sentado naquela cadeira. O mesmo é possível dizer em relação a Aras, que tem como prerrogativa o oferecimento de denúncia contra o chefe do executivo e também tem deixado de agir diante de inúmeros pedidos de investigação na seara penal. Bolsonaro coleciona ameaças golpistas em seu mandato. Lira e Aras, mesmo após reações de diversas entidades e instituições, seguem em silêncio. Mais de 48 horas após o presidente repetir teorias conspiratórias e mentiras sobre as urnas eletrônicas, tentar desacreditar o sistema eleitoral e atacar ministros do STF, em encontro com embaixadores que ele mesmo organizou no Palácio da Alvorada. Eles têm que se posicionar, é obrigação deles. Vamos pressionar, pedir o posicionamento de Lira e de Aras, porque o peixe morre pela boca e eles vão ter que pensar muito bem no que eles vão falar para não irem para a cadeia junto com o coiso, né? Continua aqui o texto da Celeste Silveira. Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. Marina Coelho Araújo. A postura do PGR é de omissão, mas não há meio legal para responsabilizá-lo por isso.
Essa reunião do Bolsonaro com embaixadores ofende a democracia brasileira e a Procuradoria não toma nenhuma atitude. Já cansamos de falar aqui sobre as ações ou inações, ou seja, falta de ações, omissões das instituições nacionais, né? Então, Aras tem sim que se posicionar, e ele só vai se posicionar se nós continuarmos aqui fazendo pressão. Pressione aí, pressione você também. Está dando certo, as instituições estão se vendo obrigadas a se pronunciarem em relação ao crime que o Coiso cometeu ao convocar os embaixadores no Palácio da Alvorada e falar o que falou. Nós temos que ter brasileiros corajosos, como o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Aí, né, continua o artigo. Gabriela Zancaner, professora de Direito Constitucional da PUC São Paulo, concorda. O melhor adjetivo que a gente pode dar é conivente. Então, segundo a Gabriela, professora de Direito Constitucional da PUC São Paulo, a conivência do PGR e também, né, do Lira ao não se pronunciarem contra os atos criminosos que saem de lá do Palácio do Planalto. A gente viu desde a posse de Jair Bolsonaro até agora uma série de atos que são não só atos antidemocráticos, mas atos, inclusive, contra a saúde pública e que não houve medidas mais enérgicas por parte daquele que seria o fiscal da lei, né? Além de não atuar de modo proativo, ou seja, sem ser cutucado para agir, né? Eu tenho a minha função, eu sei quais são as minhas funções dentro do meu cargo, e se eu sei que eu sou fiscal das ações do presidente da República, eu não preciso esperar que uma instituição venha no meu ombro, me cutuque e fale, vá trabalhar. Né? Eu tenho por obrigação agir até mesmo sem ser provocado. Então, além do PGR, né, não trabalhar de modo proativo em diferentes pedidos de investigação de condutas de Bolsonaro, a PGR opinou de modo contrário. Então, quando se manifesta, ainda se manifesta a favor do que ele deveria ser contra, pela lisura que se exige a função do cargo dele. Um exemplo recente foi o parecer da vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, braço direito de Aras na PGR, afirmando que os ataques às urnas eletrônicas feitos por Bolsonaro em uma outra solenidade oficial, desta vez no Palácio do Planalto, estavam protegidos pela liberdade de expressão. Né? Os bolsonarentos adoram repetir, né? Liberdade de expressão e deturpam o conceito de liberdade de expressão. Por favor, né, lulistas e petistas, continuem aí denunciando os perfis. O ex-procurador-geral da República,
Cláudio Fonteles, por exemplo, destaca como grave o fato de Bolsonaro não ter sido incluído por Aras no pedido de investigação que deu origem ao inquérito dos atos antidemocráticos em abril de 2020. Então, olha só, estamos em julho de 2022, mais de 2 anos. Então, há mais de 2 anos, né, o PGR vem aí se omitindo em relação às denúncias que são feitas ao excelentíssimo senhor presidente da República. Mudando agora, então, de assunto, vamos falar a respeito do suicídio do diretor lá da Caixa Econômica. Eu tenho procurado, né, nas notícias, nas poucas notícias que saíram a respeito deste suicídio, porque ainda não está comprovado, qual teria sido, né, o ato suicida, e ninguém fala. Né? Quando começou a falar que o corpo foi encontrado do lado do prédio, pensei, ele deve ter se jogado, né? Mas você não encontra nada, né? Falando que ato foi este que este diretor cometeu, que levou a polícia a começar as investigações com a suspeita de que tenha sido um suicídio. Se você que está ouvindo aí já sabe o que foi esse ato, comenta aí pra gente, porque eu procurei antes de entrarmos aqui ao vivo e não encontro, né? Ninguém diz se ele pulou, se foi uma facada, se foi um tiro, o que ele fez que levou a polícia a entender, né, que trata-se de um suicídio num primeiro olhar. Então, se alguém souber, fala aí pra gente. Então, lá no blog Antropofagista, vocês vão encontrar o seguinte texto: tragédia na Caixa. Diretor é encontrado morto na sede do banco. A diretoria que ele chefiava tem relação com a apuração do escândalo do assédio na cúpula da instituição. O diretor de controles internos e integridade da Caixa, Sérgio Ricardo Faustino Batista, foi encontrado morto na noite desta terça-feira no edifício sede do banco, na região central de Brasília. O corpo foi encontrado na área externa do prédio por vigilantes que estavam de plantão. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil do Distrito Federal. A Polícia Federal foi comunicada. A tragédia chama a atenção porque a diretoria de Sérgio Faustino Batista tem relação direta com o mais recente escândalo a envolver o banco. A reportagem publicada pela coluna, funcionárias da Caixa acusaram o então presidente da instituição, Pedro Guimarães, de assédio sexual. Guimarães caiu após a publicação das denúncias. A Diretoria de Controles Internos e Integridade, a DECOI, é responsável pelo recebimento e acompanhamento de denúncias feitas por funcionários por meio dos canais internos do banco.
Após a eclosão do escândalo, a Caixa admitiu a existência de uma denúncia de assédio apresentada em maio por meio dos canais internos. Há suspeita de que essa denúncia, antes de ser apurada, tenha sido levada ao conhecimento da cúpula do banco. O diretor morto tinha 54 anos e seguiu no cargo mesmo após a mudança na presidência da Caixa. Funcionário de carreira, antes, ele havia integrado a equipe que assessorava diretamente o gabinete de Pedro Guimarães. Então, vejam só, vocês podem procurar a notícia que vocês quiserem. Vocês não vão ver o que foi que este diretor fez para que seja interpretado como suicídio. Eles não estão falando o que foi. E nós precisamos ficar atentos e pressionar até para que justiça seja feita para a própria família, né, deste senhor de 54 anos, ainda muito jovem, se nós pararmos para pensar na expectativa de vida do brasileiro hoje, né? Então, continuando ainda no blog Antropofagista, você vai ver um outro artigo assinado pela Celeste Silveira que diz assim: campanha de Bolsonaro joga a toalha sobre discurso de ódio. Por isso que vocês ainda estão vendo aí, né, bolsonarentos, adeptos desta seita satânica, defendendo o coiso, né? Porque ele continua a alimentar esta seita com o discurso de ódio. Então, diz aí no blog Antropofagista, o marketing mandatário reconhece que os discursos que funcionaram em 2018 agora só atrapalham. Mas Bolsonaro não pretende abrir mão de suas retóricas golpistas. Retórica, gente, narrativa, né? Por isso que a gente tá mostrando, ó, isso aqui é cebola, e o bolsonarento repete, não, é batata, né? É uma seita de verdade. Só psiquiatra consegue entender a cabeça desse povo. O núcleo da campanha de Jair Bolsonaro do PL, que busca a reeleição, decidiu abandonar as tentativas de convencer o mandatário a parar com seus discursos de ódio contra o sistema eleitoral e o judiciário. E ele não desiste, ele não abre mão. E aí tem, né, uma fala que está registrada também no jornal O Globo. Bolsonaro está fazendo de tudo para perder a eleição, disse um integrante da campanha à coluna de Bela Megali no O Globo. O marketing do atual líder do executivo, a partir de pesquisas internas feitas por institutos contratados pelo PL, reconhece que os discursos que funcionaram em 2018 agora só atrapalham. As últimas pesquisas eleitorais
apontam que Bolsonaro deve perder o Planalto para o ex-presidente Lula do PT. Nos bastidores, é consenso também que os discursos do militar da reforma, né, só atrapalham a principal meta, conseguir votos para subir nas pesquisas, informou a coluna. Mas não vai subir, não. A tendência é só cair. O QG da campanha decidiu, inclusive, silenciar sobre a reunião desta segunda-feira, dia 18, na qual Bolsonaro voltou a atacar as urnas eletrônicas e ministros das cortes superiores para embaixadores. A GGN também está trazendo informações sobre isto que nós acabamos de ler, né? Mais do que derretendo, né? O cara tá ali morrendo, né? Eleitoralmente falando, mas não abre mão do seu discurso que o está fazendo perder votos. Por quê? Porque o seu ego é maior do que o amor que ele sente pela pátria, pela nação, pela bandeira brasileira, a qual ele já cansou de dar mostras que não respeita nenhum pingo, né? E o nosso símbolo nacional sequestrado aí nas mãos destes bolsonarentos. Vamos lá, o UOL Notícias traz uma manchete que diz assim, ó: Lira acelera projetos do governo com sessão de 1 minuto e mudança em regras. Este texto do UOL, né, está atualizado com data de 21 de julho deste ano e é assinado pela Camila Turtelli e pela Gabriela Vinhal, do UOL em Brasília. E vou ler só uns trechinhos para a gente não se alongar muito. Dizem as meninas: desde o início de seu mandato, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, impôs um ritmo de trabalho capaz de acelerar a tramitação de projetos apoiados por seu grupo político e pelo governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL. É importante repetirmos os partidos políticos aos quais este povo que está, né, denegrindo, degradando o Congresso Nacional, estão associados. Essa toada levou a mudanças no regimento interno dos deputados, ao uso dos grupos de trabalho no lugar de comissões temporárias e as sessões relâmpago, com duração de poucos minutos e abertas só para contar prazo. No primeiro semestre de 2022, foram 6 sessões deliberativas em que há votação de projetos com menos de 15 minutos. Cadê o debate? Cadê a transparência, né? Onde que está o contraditório? Em 15 minutos ele abre a sessão, faz a votação e fecha. O que é raro no ano passado foram apenas 3.
Já em 2020 e 2019, quando a casa era presidida por Rodrigo Maia, do PSDB, foram uma em cada ano, ou seja, o Maia, que a gente tanto criticou e deu graças a Deus quando saiu, fez isso, né, na média de tempo que ele esteve lá dentro, uma vez a cada ano da sua gestão. E o Arthur Lira conseguiu ser pior do que o Maia e fazer muito mais sessões, né, em 15 minutos, para apoiar o governo federal que aí está, né? Já Eduardo Cunha realizou, ai que facada nas costas que eu tô sentindo agora, realizou 5 com menos de 15 minutos entre 2015 e 2016. Uma destas breves sessões aconteceu no último dia 7 de julho e durou apenas 1 minuto. O objetivo era agilizar a votação da PEC, né, uma emenda à Constituição dos auxílios. Além da curta duração, o evento também aconteceu em um horário pouco comum, às 6h30. Apenas 65 dos 513 deputados estavam presentes, né? Então, quando a gente diz que o Lira e o Aras têm muito a ver com esta máquina de degradação do Congresso, é verdade. Agora eu quero encerrar a live com vocês falando de um exemplo de brasileiro, um exemplo que eu, né, conheço, já tive oportunidade, junto com meu companheiro de luta, o Wagner Nascimento, entrevistá-lo no canal do YouTube, o programa Passando a Letra. Nós aqui no Brasil e ele lá na Europa, né, um indigenista de valor que foge do Brasil antes do assassinato do Bruno, né, justamente por ver seus companheiros indigenistas sendo assassinados, sendo perseguidos, recebendo ameaças às suas vidas, né? Então, para quem amanheceu e ainda não foi atrás de sites comprometidos com a verdade, eu quero trazer para vocês um artigo que vocês podem encontrar no Antagonista, né, que é um caderno aí ligado ao UOL, e vocês podem ver o vídeo. Vejam, revejam, encaminhem, porque é o exemplo de um brasileiro corajoso e forte do que a coragem para nos colocar à frente nessa. Eu estou falando do indigenista Ricardo Rau. Então tá lá no blog, né, no Antagonista. Aos gritos, presidente da FUNAI é expulso de evento da ONU em Madrid. Ele foi quietinho, ele não publicou esse evento dele na agenda dele para evitar, né, que ativistas europeus o pegassem na porta, né, do evento, mas o nosso Ricardo Rau, indigenista de valor, que está na Europa, teve coragem de fazer o que ele queria, do que ele queria fugir.
Marcelo Xavier foi chamado de miliciano por ex-servidor da FUNAI. Reunião tratava do Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas. Esse governo é tão cara de pau que eles matam, ameaçam, degradam as terras indígenas e depois vai lá na ONU para ver se consegue, né, um dinheirinho ali para o Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas, que muito provavelmente não iria para este fim. Nós sabemos, né, existe aí um relatório longo apresentado há um mês sobre a FUNAI, que todo mundo que se interessa pela questão indígena deve procurar no seu site de busca e ler as conclusões deste relatório feito sobre a FUNAI. Então, diz aí a notícia, o presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, Marcelo Xavier, foi expulso de uma reunião da ONU em Madrid nesta quinta-feira. A gente ainda acho que nem tinha acordado, a coisa já estava pegando fogo. O Ricardo já tinha subido nas tamancas e botado o cara para correr. Um protesto iniciado por um ex-servidor da instituição forçou a saída do chefe da política indigenista de Jair Bolsonaro. Esse texto, volto a repetir, vocês encontram no O Antagonista. Mas vale a pena vocês irem até lá para ver o vídeo do Ricardo Rau botando esse cara para correr. Ricardo Rau disse: esse homem não pertence aqui. Esse homem é um miliciano. Ele também imputou a Xavier a culpa sobre as mortes de Dom Philips e Bruno Pereira, no início do mês passado, no Vale do Javari. Após isso, o chefe da FUNAI se retirou do local. A presença de Xavier na reunião da FILAC, ou seja, Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e Caribe, não está na agenda oficial do diretor. Queria chegar na surdina, mas se deu mal. Que não é atualizada desde a última sexta-feira, dia 15. Desde a morte de Dom Philips e Bruno Pereira, Xavier está sob pressão. O órgão que ele comanda está com o limite mínimo de servidores. Gente, com todos os crimes que estão acontecendo, né, nas terras indígenas, a FUNAI está com o menor número de funcionários da sua história, né? E mesmo senadores já pediram publicamente a sua cabeça. E aí nada acontece. Né? Ah, no meu governo não tem corrupção. Não tem corrupção porque não tem investigação. É óbvio, né? E existem aí líderes que deveriam estar zelando pela lisura do Congresso Nacional e são aqueles que apertam os botões da degradação do Congresso Nacional. Então, aqui, ao término da nossa live de hoje, eu gostaria de deixar, né, os meus parabéns para o Ricardo Rau, um brasileiro de fibra, de coragem, que botou para correr um destes milicianos.
vá até o blog O Antagonista e veja o vídeo do Ricardo Rau. Ele não ficou lá de trás, não, do auditório gritando. Ele foi na frente do auditório, apontou o dedo para o Xavier e fez a denúncia que ele precisava fazer. Então, corram lá, prestigiem. Você que está com o celular na mão, produza material contra este governo que aí está. Diga o quanto você quer votar nas eleições de 2 de outubro e continuemos na pressão, porque as instituições estão se sentindo obrigadas a virem em público e falarem o seu posicionamento frente ao crime de responsabilidade cometido pelo Coiso, quando chamou aí, então, os embaixadores para falar mal do Brasil, porque é isso que ele fez, ok? Então, deixe o like, o seu comentário, compartilhe sempre que você vir uma live, um programa, um material produzido pela esquerda ou pelos progressistas, porque, como eu já disse no início desta live, os aplicativos que têm o rabo preso com essa seita satânica que tá lá, né, que sai do Palácio do Planalto, não permite que as pessoas que produzem material para denunciar esta seita cheguem a mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigada por terem assistido até o momento e a próxima live eu quero pegar um site que eu sei que é de confiança e quero falar sobre os mais de 140 pedidos de impeachment que já estão lá sob o bumbum, né, do PGR e do Arthur Lira, tá bom? Um grande beijo para todos, compartilhem aí e depois eu vou baixar este vídeo também lá no meu canal do YouTube, o programa Passando a Letra. Obrigada pela audiência de vocês. Até!